Olá, olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Redação Novo Tempo. É um prazer ter a sua companhia junto com a gente, você que acompanha pela TV, você que acompanha pelo rádio. Seja bem-vindo aqui à nossa sala de discussões. Hoje eu estou recebendo os amigos de sempre, mas em especial Lígia. Como é que eu falo seu sobrenome, Lígia? É mais fácil falar o Pacheco. É o Pacheco melhor? É melhor. Então, é a Lígia Pacheco, ela trabalha aqui na Novo Tempo, responsável pelo departamento de web. Como é que eu falo? Como é que esses novos termos aí é vlogger? Ai, assim? meu Deus. Não, ainda não. Não, é blogger? É quase vlogger. Quase. Quando vai começar o vlog? Vai começar em breve. Muito bem. E a Lígia também é publicitária, né? E é Eu sou publicitária, é publicitária. verdade. Pois é, gente. Lígia, seja bem-vinda ao nosso Obrigada, sofá, tá obrigada bom? pelo convite. E aqui eu tenho Wagner Cantor, apresentador do Identidade Geral, André Leite aqui do meu lado, no Revista Novo Tempo, com a sua companheira de apresentação, Suzaine Lima. Sejam todos bem-vindos. E claro, a gente sempre pede para você discutir junto com a gente aqui no Redação Novo Tempo pelas redes sociais. Hoje também a gente pede, né, Leite? Sempre. Sempre, sempre. Pra gente não ficar sozinho, você pode interagir com a gente de diversas formas. O nosso site é novotempo.com/jornalismo. No Facebook, facebook.com/ntjornalismo. No Twitter e no Instagram, vamos falar direito aqui, Twitter e Instagram, @ntjornalismo. Interaja com a gente. Certo, e essa interação toda você participa sempre com a gente. E uma coisa importante, nesse programa a gente tem muita coisa para falar. A gente discute hoje, por exemplo, sobre o alto índice de suicídio entre jovens e idosos no Japão, sobre a companhia aérea que impediu os funcionários que estavam acima do peso de voarem e ainda sobre um jornal só com boas notícias que está sendo distribuído na Europa. E também vamos falar sobre uma pesquisa que sugere que o expediente de trabalho comece às 10 horas da manhã. Isso é bom para muita gente, hein? Mas é claro que tudo isso você vai acompanhar ao longo do programa aqui junto com a gente. Mas o primeiro assunto que a gente trata aqui, entra na nossa pauta, é bastante sério. A cada 40 segundos, isso mesmo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em alguma parte do planeta. Apesar de os índices serem maiores entre pessoas de 70 anos ou mais, em alguns países o número de jovens que tiram a própria vida vem crescendo rapidamente. É o caso, por exemplo, do Japão, onde o suicídio já se tornou a principal causa de morte entre homens de 20 e 40 anos. A ocorrência de suicídio é constatada em todos os países. O Japão está entre os lugares que têm o maior número de casos. Só no ano passado, mais de 25 mil pessoas se suicidaram no país. Em nome da honra, muitos jovens japoneses tiram a própria vida. A volta às aulas no segundo semestre desse ano ficou mais uma vez marcada por tragédias. Segundo o governo japonês, o 1º de setembro é o dia que, historicamente, o maior número de jovens com menos de 18 anos comete o suicídio. De acordo com as estatísticas, 800 mil pessoas se matam no mundo a cada ano. Um caso de suicídio é registrado a cada 40 segundos. Só no Brasil, são 12 mil casos por ano. A gente sabe que esse é um assunto, como a gente sempre fala, é tabu. Tabu porque é muito pouco divulgado. Na verdade, não é que não se divulga o suicídio, mas não se divulga o assunto, até por conta de um medo que existe na própria imprensa de que isso acabe fomentando o acontecimento para que outras pessoas acabem vendo isso como uma saída também para elas. Mas eu acho que é importante a gente levantar essa discussão aqui justamente pelo contraponto dessa questão, que é a possibilidade de alertar as pessoas a respeito de como prevenir que alguém do seu círculo cometa o suicídio. Eu acho que casos específicos de suicídio é importante evitar no sentido que muita gente usa o suicídio para ganhar espaço ou para ter um reconhecimento que de repente a vida inteira a pessoa não teve, e quando você divulga um suicídio de uma pessoa específica, a gente que pode estar passando pela mesma situação pode falar, bom, pelo menos assim alguém vai me dar atenção. E aí por isso que até não se fala agora de casos específicos. Agora, como você falou, acho que é importante a gente falar sobre esse tema, porque como você falou, é muito comum, né? 40 pessoas por dia cometem suicídio, mais ou menos isso? A cada 40 segundos alguém no mundo a cada 40 suicídio. segundos. Então é muita gente, ou seja, é muito mais gente no mundo cometendo suicídio todos os dias, né? Eu acho que é delicado demais falar sobre esse assunto mesmo. Até essa reportagem que a gente viu do Paulo, eu parabenizei o Paulo pela forma como ele abordou o assunto e pela delicadeza com que ele tratou o tema, que é realmente um tema delicado, né? Falar sobre esse assunto.
Eu não sei se vocês já passaram por essa situação de conhecer alguém que cometeu suicídio. Eu passei por essa situação foi recente. É estranho demais, porque, bom, a gente já não foi criado para assimilar o assunto morte, então morte é sempre uma coisa muito estranha para a gente. Agora, quando alguém está no hospital, está passando por uma doença, parece que a gente se prepara para essa possibilidade. Quando alguém morre repentinamente por conta de um acidente ou algo do tipo, também é um pouco mais impactante, mas você está acostumado a lidar com o assunto. Agora, o suicídio, ele tem um gosto muito amargo para quem fica, porque é uma sensação, não aconteceu nada, podia estar aqui, podia continuar vivendo e resolveu tirar a vida. Então, é muito triste. Eu também já passei por essa situação. O irmão de um amigo aconteceu isso, né? Infelizmente. E na hora me veio essa mesma sensação que você, pensar assim, poxa vida, será que eu podia ter feito alguma coisa? Eu pensei a mesma né? coisa. Assim, será que eu podia ter feito alguma coisa para essa pessoa, né, ter tido um destino diferente, né, ter feito algo diferente? Então eu acho que assim, a questão do suicídio é que a gente fica com esse sentimento de assim, primeiro que você às vezes pensa, nossa, mas por quê, né? Qual que seria o motivo? Quando eu vi a pauta do programa, eu já tinha lido sobre essa questão dos suicídios no Japão e dos jovens e tudo tal. E eu fiquei pensando assim, gente, né, no auge da idade, com tanta coisa ainda para fazer, né? Então, esse sentimento de será que eu podia fazer alguma coisa é algo que, sempre quando eu penso em suicídio, na minha cabeça eu me lembro desse sentimento. Pois é, agora, será que tem como fazer alguma coisa? Você falou, será que eu posso fazer alguma coisa, né? Eu acho que 2 meses antes desse acontecimento, talvez 3, essa pessoa tinha tido uma conversa longa comigo no Facebook. Sabe que eu fui lá reler aquela conversa? Porque você fica numa sensação muito desconfortável, você fica analisando. Será que eu poderia ter feito alguma coisa para evitar isso? É muito estranho realmente. A gente não pode generalizar, mas o que eu percebo é esse é um sentimento aqui da nossa cultura. Quando a gente teve acesso a essas informações sobre o Japão, a sensação que a gente tem é que é uma coisa corriqueira e como os japoneses eles não foram treinados ou habituados a demonstrar as emoções, então parece que a gente pensa assim, não sei se a família pensa como a gente, né? Até porque o que eu fiquei bastante curiosa é que os japoneses, eles têm essa atitude como, assim, uma espécie de honra, digamos, eu não consegui resolver os meus problemas, as minhas situações financeiras, então é melhor que eu tire a minha vida para honrar, como se fosse uma atitude tipo de coragem. Uma coisa meio atrás, assim, meio medieval, mas que faz sentido. Eu achei muito interessante, tem o psicólogo aqui, o Ataru Nishida, eu acho que deve ser assim que fala, né? Aqui no Brasil nós temos o cristianismo como base, né? Da nossa cultura. Lá no Japão não existe isso. Então, para a gente, o suicídio é um pecado. E lá eles não têm esse pensamento de que seja um pecado. Então, o suicídio é como se fosse, vou lavar a minha honra, não consegui resolver a situação da minha família, ou eu, como jovem, não consigo me entender, me resolver, me enquadrar na sociedade. Então, é melhor que eu fique ausente para gerar menos problemas. É a sensação que a gente tem quando a gente tem acesso a essas informações, né? É claro que a gente não vive lá, acredito, né? Todo mundo não deve pensar da mesma maneira, mas é uma coisa que identifica a cultura japonesa, né? E não é só questão japonesa, se for parar a pensar, é uma questão desses países Coreanos. orientais mais parecidos, assim, né? Japão, Coreia. A própria Coreia do Sul lidera o ranking mundial de pessoas que cometem suicídio todos os anos, acima do Japão. O Japão, a gente está usando como nosso case, a gente fala em jornalismo, né, o nosso caso aqui, mas a Coreia do Sul está até acima disso, pelos mesmos motivos que a gente vê no Japão. Sim. Agora, eu acho que foram levantados pontos interessantes aqui na nossa discussão, principalmente por conta daquilo desse sentimento de o que eu poderia ter feito. Tem um psicólogo, um psiquiatra aqui no Brasil, que é inclusive autor de um livro, a gente conversou com ele no Jornal do Novo Tempo no mês passado, que o setembro aqui no Brasil e em outros lugares do mundo é tido como o setembro amarelo, que é para o alerta para a prevenção ao suicídio. E esse psiquiatra, autor do livro O Suicídio e Sua Prevenção, José Manuel Bertolotti, ele diz justamente isso, que é preciso comentar o assunto do suicídio, a gente está trazendo esse assunto aqui à tona,
justamente por isso, pela importância de a família, de os amigos conseguirem ter uma interpretação melhor dos sentimentos das outras pessoas, para quem sabe perceberem indícios, como a Suzane falou no caso aí, por exemplo, dos japoneses. A pesquisa mostra que os jovens japoneses se suicidam bastante na volta às aulas, né? Quando percebem que não estão atingindo aquilo que eles gostariam, aquilo que é a expectativa da família. Então, para não trazer desonra, não trazer, sei lá, vergonha para a família, preferem tirar a própria vida. E esse psiquiatra, ele disse que as pessoas normalmente dão alguns indícios, mas como a gente vive uma vida hoje tão, como é que eu posso dizer, afastados uns dos outros, por mais juntos que nós estejamos, e a Lígia está aqui, que trabalha com internet, ela percebe isso talvez melhor do que a gente, né? Com esse monte de redes sociais, as pessoas parecem estar cada vez mais próximas, mas na verdade estão cada vez mais longe, Lídia. E eu achei interessante, quando eu vi esse assunto na pauta, fui pesquisar um pouquinho, e eu achei interessante que tem uma pesquisa do CVV, né, que é aquele pessoal que faz esses atendimentos, né, que a gente conhece como telefônico, né? Mas eles têm um chat também, né, que atende pessoas. E até pessoalmente. Né, e pessoalmente também. Mas eu achei interessante a pesquisa deles de que 80% dos atendimentos via chat são de pessoas abaixo dos 30 anos. Uau. Então, assim, são jovens, pessoas muito jovens, que preferem procurar ali anonimamente pela internet, porque de repente não gosta de ligar, ou também os jovens hoje não têm mais esse costume de ligar, igual a gente, né, tinha esse costume. Mas eu achei interessante, eu pensei assim, poxa vida, eles estão à procura de ajuda. Às vezes é a gente que está com pressa demais para poder parar para entender. Porque, às vezes, eu vejo, você deve ver também na sua timeline, nas suas conversas ali diárias, sempre tem alguém, assim, que, de repente, demonstra um sinal de que está um pouco depressivo, que está precisando de ajuda em alguma coisa, né? Com alguma dificuldade e tal. Mas a gente está tão na correria que ninguém presta atenção. O Hélio comentou dessa vida individualizada que a gente acaba, né, vivendo, e eu acho que acontece um fenômeno assim. Lógico, a gente não vai culpar aqui redes sociais porque as pessoas estão se suicidando. Não é esse o ponto. Mas olha o raciocínio. É tudo tão bonito na timeline, não é? Todo mundo é bonito, mais do que naturalmente, porque tem aqueles filtros ótimos. Os casais são sempre felizes, não tem briga de casal na timeline. Você sempre está feliz com alguma coisa, você sempre ganhou um presente de alguém. As viagens. A vida das pessoas são tão perfeitas. E aí você olha para a sua real, você fala assim, poxa vida, mas olha, Suzane tá lá com o Gleick, que bonito, né? E eu tô aqui. Então, eu acho que tem um deslocamento da realidade muito grande e as pessoas acabam ficando muito insatisfeitas com a vida real, a vida como ela é. E a vida como ela é muito diferente da vida das redes sociais. Outra coisa que eu acredito, apesar de que no Brasil a gente fala abertamente sobre a depressão, a gente entende hoje, mais do que no passado, de que realmente é uma coisa física, apesar de ser emocional, né? E toda essa teoria que a gente entende que o emocional está junto com o físico e tal, mas mesmo assim ainda é um tabu. Meio difícil falar, meio difícil de repente você se posicionar e chegar no seu chefe ou para os seus colegas de trabalho e pedir afastamento porque você tem uma depressão ou você está com uma crise do pânico, entendeu? Por um problema emocional. Dá a impressão que você é uma pessoa desequilibrada, principalmente para a gente que é cristão. Eu acho que é mais vergonhoso ainda você admitir que tem uma depressão ou algum problema emocional. E, de repente, numa dessas em que a gente poderia se abrir, realmente falar para quem está do nosso lado, a gente acaba levando para a gente mesmo. Então, às vezes, não dá nem chance do outro ajudar. Eu acho importante falar abertamente sobre isso. Eu penso comigo mesma, e posso falar isso abertamente aqui para o pessoal de casa, eu acho que se isso viesse a acontecer, e peço a Deus para que não aconteça, eu teria vergonha de dizer. Entendeu? E eu acho que já começa aí. Se a gente tivesse uma abertura maior, a gente poderia procurar socorro, as pessoas que estão do lado poderiam oferecer um apoio maior, entendeu? Então, de repente, para você de casa, que às vezes tenha vergonha de falar, é importante pelo menos que fale com quem está próximo, né? Para os melhores amigos e procurar uma ajuda clínica, sim, mesmo que seja cristão, né? Deus deixou os médicos aí para que a gente buscasse esse apoio. Eu acho muito interessante isso que a Suzane falou, porque a depressão pode, né, fazer com que a pessoa chegue a esse estágio avançadíssimo e tire a própria vida. E eu acho que é um assunto realmente
muito tabu. E a gente fala com um público grandemente de cristãos e dentro do universo cristão Tem um preconceito. tem um preconceito muito forte. Você falou, é físico, realmente é químico, né? É uma química que não consegue ser produzida dentro do nosso cérebro. Então precisa ter uma medicação, precisa ter um acompanhamento, precisa buscar ajuda. E aí, tá deprimido, tá triste? Não, você tem que buscar a Deus. Claro que tem que buscar a Deus, assim como se busca a Deus em outras doenças. Agora, você está com câncer. Você não simplesmente busca a Deus. Claro que você faz isso quando você acredita em Deus e você é cristão. Mas você também procura um médico, você também procura um tratamento. E é a mesma coisa com a depressão, com a síndrome do pânico, que pode se tornar num suicídio, de repente. Pode desencadear isso. Agora, além de falar, tem que procurar ajuda. Esse é o ponto, tem que procurar ajuda. E quem está em volta tem que também estar pronto para oferecer essa ajuda. O tema realmente é tabu, mas sempre dá muita discussão. A gente, infelizmente, tem que encerrar o bloco por aqui. Depois do intervalo, a gente volta para discutir sobre um outro assunto. Aquela companhia aérea, não sei se você ouviu falar dela, uma companhia indiana que proibiu parte dos funcionários de voar porque eles estão acima do peso. Não sai daí não que a gente volta já.